Fala pessoal, primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está assistindo esse episódio. Saiba que para mim, Gustavo Viana, é um imenso prazer estar recebendo você aqui para mais um episódio do No Way Out Podcast. E hoje a gente não tem nenhum tema definido. Hoje eu preparei um negócio mais freestyle. Inclusive, eu quero fazer algo mais freestyle só para trocar ideia com as pessoas que interagem com o podcast. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que manda mensagem me contando de alguma forma, me dando opinião sobre os assuntos que eu tento trazer aqui, sobre as reflexões que eu trago sobre a minha forma de perceber esse mundo. E eu fico feliz que, de alguma maneira, isso afeta positivamente cada um de vocês e a ponto de vocês virem mandar mensagem para poder me contar ou trocar uma ideia. Saiba que estou sempre aberto para ter trocas de ideias sobre as coisas que eu falo aqui e sobre o que estiver rolando aí no mundo também. Então, quero te convidar, antes de tudo, a me ajudar a patrocinar esse canal, porque você, quando me ajuda, você é patrocinador disso aqui. Então, me ajuda a patrocinar esse canal, esse podcast, se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu like, porque assim o YouTube indica para mais pessoas, comenta se você tiver algum ponto a partir das coisas que eu vou trazer hoje aqui. E futuramente estarei abrindo caixinhas de perguntas lá no Instagram para a gente poder trocar mais ideias sobre. Então, me segue lá também, Gustavo Viana S, certo? E hoje, sem mais delongas, eu quero trocar ideia com vocês sobre três coisas, sobre três percepções que eu tive ultimamente, analisando as coisas que têm me atravessado, analisando as coisas que perpassam pela minha vida, as situações e o que eu tenho aprendido com elas. Eu anotei aqui três coisas, três axiomas, frases, a gente pode chamar de guias, que, que eu entendi, que eu percebi ultimamente vivendo nesse mundo aqui, tá? E a primeira delas é: o capitalismo transforma seu sonho em consumo, mas nunca se pode desistir de sonhar. Isso foi uma das últimas percepções que eu tive, porque eu sempre fui muito ferrenho a esse sistema, porque todo mundo que nasce aqui, principalmente num lugar desigual como o Brasil, tenta procurar um motivo, né, uma causa para toda a desigualdade que acontece aqui. E a gente entende. Aí tem diversas camadas, né? Tem pessoas que param quando entendem que a desigualdade existe por causa do patrão, aí vai num nível mais para frente, a galera acha que é a política, e que não quer dizer que tá errado, tá? E até pessoas que vão mais adiante entendem que o sistema, ou seja, a forma como as coisas são postas pra gente, a divisão de oportunidades, as regras como são criadas, as pessoas entendem que esse sistema é um sistema que gera situações desiguais, oportunidades desiguais e de serviços desiguais também, né? Então, nesse sistema, a gente entende a desigualdade e aí acaba que essa desigualdade, para quem vem do lado de baixo, pro lado desigual da coisa, uma das principais coisas que é arrancada das pessoas que vêm de lá é o sonho, né? É, ou, na verdade, às vezes só dão isso para ela, né? O sonhar, no sentido de vai dormir e sonha com o que você quer viver, sabe? E eu falo isso porque, por muito tempo, no momento mais morto da minha vida, assim, foi no momento onde eu mais me senti podado, no momento onde eu mais me senti fraco, onde eu mais me senti inútil, onde eu mais me senti desconexo desse planeta, foi que eu acredito que é um momento de muita ansiedade, de muita depressão, onde em níveis até piores as pessoas estão caindo hoje. Depressão é uma coisa muito corriqueira. A coisa que mais acontece nesse momento é você desistir de sonhar, você deixar de acreditar em você, ou você deixar de acreditar que existe um amanhã que vale a pena ser vivido, sabe? E e quando você entende que esse sistema, o capitalismo em si, ele transforma seus sonhos em bens materiais, em bens consumíveis, né? Porque hoje o sonho das pessoas, os nossos sonhos, no senso comum, é uma casa, é uma condição boa, é um carro específico, é uma roupa específica, é morar num lugar específico, é ter a condição específica, é ser visto de forma específica, né? E tudo isso sempre vai envolver dinheiro. O capitalismo transformou os sonhos em dinheiro, mas. E por algum momento, sendo ferrenho, sendo contra
esse sistema, eu deixei de sonhar. Porque acreditei que sonhar era só sobre comprar. Eu acreditei que sonhar era só sobre dinheiro. E eu, por algum momento, entendi que eu era quem não tinha dinheiro. E logo, se eu não tenho dinheiro, não sou permitido eu sonhar. E se eu não sonho, para que eu vou viver, né? As principais referências de pessoas que alcançam as coisas, que têm dinheiro, que fazem as coisas que a gente quer fazer, são pessoas que fazem coisas que a gente não está disposto a fazer, né? Às vezes um MC que solta, que faz um certo tipo de coisa na internet, ou fulano, um influencer que faz certo tipo de coisa na internet, certo tipo de vídeo na internet, e você não está disposto a fazer, você não se identifica com aquilo nem sobre ter vergonha. Mas quando você entende que aquele é seu único caminho de vencer, você não tem mais outra nenhuma oportunidade, quando você não enxerga, não é que não existe, mas quando você não enxerga, você deixa de sonhar. E deixar de sonhar é uma das piores decisões, porque sonho não tem a ver com isso, não tem só a ver com isso. Esse foi um dos últimos aprendizados que eu tive, porque eu voltei a sonhar quando eu entendi, num dos últimos anos novos, nas festas de ano novo, que eu podia pedir além de dinheiro, além de carro, além de casa. Eu entendi que eu podia pedir atributos que me transformassem num ser humano melhor. Atributos que me transformassem num ser humano que até pode conquistar isso, mas que isso fosse o mínimo, que eu posso conquistar muito mais do que uma casa, muito mais que um carro, muito mais que dinheiro. Então, sonhar é seu principal ativo. E o quanto você consegue sonhar é o quanto a sua mente está limitada. Para pra pensar o seguinte, imagina na possibilidade de amanhã você ter um salário, não tô falando ganhar do nada de achar uma bolsa com 10 milhões, mas imagina que amanhã você consegue ter um salário de 10 milhões. Amanhã. O quão isso é palpável para você? É muito difícil imaginar isso, é muito difícil acreditar nessa realidade. Exatamente isso que fizeram. Te impediram de sonhar. E eu dei um exemplo com dinheiro, mas não é só sobre dinheiro. Te impediram de acreditar que existe espaço para ser uma pessoa melhor além do dinheiro. Quando eu falo de atributos como agressividade num bom sentido, quando se trata de perseguir um sonho, se você não tiver agressividade, você não vai conseguir. Não vão abrir as portas para você. Você tem que ter agressividade para poder arrombar as portas que foram fechadas, sabe? Então, quando se trata de perseverança, de perspicácia, inteligência nos é limitado sim, como sonhar, né? Quando se trata de calma, é uma virtude, sabe? Paciência. Porque muitas vezes a gente acaba com as nossas vidas tomando decisões onde não houve a paciência para poder entender a situação. Você concorda que todas essas virtudes podem te ajudar a tomar decisões melhores? E tomar decisões melhores pode te colocar em situações melhores? Então é o início da coisa. Então sonhar é uma coisa. Deixar de sonhar é uma das piores das coisas. É uma das piores coisas que pode acontecer com você. E se você está nessa situação onde você desistiu de sonhar, entenda que as possibilidades elas existem. Às vezes o lugar onde você está não está te possibilitando ver essas possibilidades, mas mude de lugar. Mude de ponto de vista. Se daqui eu não consigo te ver porque tem algo na frente, dá 2 passos para o lado. Muda de lugar. Muda o ponto de vista. Porque às vezes mudar o ponto de vista vai te salvar. E mudar o ponto de vista às vezes não é só sobre chegar pro lado fisicamente, mentalmente, tá? Às vezes você não abre mão de uma ideia. Por exemplo, eu não consigo falar inglês. E essa ideia é o que te prende aqui, ó. Se você abre espaço para conseguir chegar um pouco pro lado e falar, talvez eu acho que eu consiga, isso já dá um passo pro lado. É começar a enxergar perspectiva. E perspectiva é tudo que a gente precisa. E aí, com essa frase, perspectiva é tudo que a gente precisa, que eu vou pro segundo aprendizado que eu tive ultimamente, que é a melhor forma de salvar o mundo é mostrar que dá para ser alguém melhor. Aqui eu vou falar sobre um cara que divide opiniões. Muitos amam, mas cegamente, sem entender por que amam. E alguns odeiam e têm dificuldade
de raciocínio, de montar uma linha de raciocínio sobre por que odeia. Alguns odeiam por causa de quem levou o nome desse cara. Eu, inclusive, por muito tempo odiei por causa de quem trouxe o nome desse cara para mim, mas Jesus. E aqui eu falo sobre o que você quiser. O que você tiver de ideia de Jesus, aí você pode pegar essa ideia que vai ser essa que eu vou poder utilizar para exemplificar Jesus. A perspectiva é tudo. Porque perspectiva é quando você vê um igual fazer coisas inimagináveis. Acabou. A sua mente entendeu que você pode sonhar. A sua mente entendeu que você pode andar sobre a água. Para mim, Jesus, independente de se você é cristão ou não e tudo, pega uma história. Vamos supor que Jesus fosse uma história que está num livro. E né? Mas vamos supor que Jesus fosse uma história que está num livro. Quando você abre um livro e entende que tem um humano lá que escolheu e disse que é possível andar sobre as águas, e ele chama de irmão de pouca fé, um irmão que não acreditava que podia andar, e quando ele sai do barco e anda, o que ele está mostrando? Ele não está se mostrando no sentido de, ele está te dando perspectiva de que se sua mente não estiver bloqueada para as perspectivas, para as coisas boas que podem vir, e eu sei que dependendo de onde você esteja, você pode não estar vendo perspectiva. As coisas podem realmente estar muito feias daí, eu espero que não, mas podem sim estar. Mas tenha fé, porque perspectiva é tudo. E quando vem alguém tão poderoso, que se diz humano, e fala que, e me mostra que consegue andar na água, e mostra que consegue operar milagres, ele está dizendo que ele não é, ele está dizendo que você é o caminho, a verdade e a vida, você é luz. Ele está dizendo que através dele, ele está dizendo que através de você, através dele, porque ele é perspectiva, ele está te mostrando que ele acredita nele e ele consegue fazer milagres. E que você deve fazer o mesmo, não acreditar nele, acreditar em você e fazer milagres na sua vida. E aqui parece muito papo de pastor, mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Perspectiva é tudo. Perspectiva é tudo. E sonhar, ter o direito de sonhar sem limites, sonhar que amanhã você consegue ter um salário de 10 milhões de reais, e não é sobre dinheiro, é sobre como você consegue ser um ser humano melhor a ponto de fazer isso. E aqui, tira o salário de 10 milhões, coloca qualquer outra coisa inimaginável, andar sobre a água. Eu não sei fisicamente como é que eu provo isso, e eu não quero provar, porque eu não sei se é verdade. Mas eu entendi a mensagem que ele quis passar ali, que perspectiva é tudo, e que Jesus, ele veio para ser perspectiva. Ele veio para, a gente conseguiu matar a nossa perspectiva, né? Mas ele veio para mostrar que através da confiança em si, da crença em si, de uma mente expandida, de uma mente que não vê limites, você consegue sim fazer o que você quiser. Você consegue sim mudar qualquer situação, tá? Então, e a terceira e último aprendizado que isso eu tive ontem e que tem a ver com o segundo, que tem a ver com o primeiro, é dinheiro é bom e nos fizeram acreditar que não. Porque para pensar o seguinte, nesse sistema, quem controla as coisas controla por ter poder e por fazer você acreditar que não tem poder. Você queira ou não. O fato dele ter poder pode diferenciar ele de você, sim. Mas o que mais te poda e te mata é acreditar que você não tem poder. E não é nem sobre ele, é sobre si mesmo. Porque quando vem alguém poderoso, com uma empresa poderosa, e constrói um aparelho que entende a biologia do seu corpo para te manter preso, o que ele está fazendo não é só te dominar. Ele está fazendo com que você entregue para ele o controle. Tá? E por que eu tô falando disso? Eles conseguem ser poderosos te fazendo acreditar que você não pode ser poderoso. Quando você vai em bairros periféricos, a opinião sobre dinheiro é dividida, né? Ao mesmo tempo que as pessoas, os menores principalmente, que são envolvidos pela ostentação principalmente, ao mesmo tempo que eles querem dinheiro, e não tá errado querer dinheiro, ao mesmo tempo que eles querem dinheiro, ao mesmo tempo que todo mundo quer dinheiro nas periferias,
você ainda ouve muitas frases tipo: nossa, o dinheiro é o mal do mundo, sabe? Nossa, o dinheiro tá acabando com o mundo, sabe? O que tá acabando é a falta de controle de si próprio, de quem tem muito dinheiro e ainda quer mais, e ter ambição não é o problema. A questão é que quando esse querer mais é pisando em iguais, né? Pisando em seres humanos, negligenciando a qualidade de vida das outras pessoas, né? Quando eu sou um empresário e o meu business é destruir a água que os outros bebem, é, é, é tirar a terra de quem mora em algum lugar, isso é ruim. Mas se eu quero que o meu negócio prospere, porque negócio, em teoria, era para ser para solucionar problemas, né? As pessoas eram para vender soluções de problemas, né? E se o meu negócio foca em solucionar um problema, total. Eu tenho total direito de ter ambição de querer resolver mais e mais problemas. E ser bem remunerado por isso. Tenho total direito. É aí que tá. Então, nos fizeram acreditar que dinheiro não é bom e dinheiro é bom. Sabe por quê? Para pensar no seguinte. Vou dar um caso, eu vou usar de exemplo o meu caso. Essas últimas semanas, eu tive enfrentando algumas certas inseguranças em relação a dinheiro, e insegurança eu falo em futura, sabe? Sabe quando você fica ansioso porque você anseia algo que pode acontecer? Eu estava ansiando uma insegurança financeira e estava me impedindo de agir, de entregar meu melhor no meu trabalho, para mim mesmo. E aí, quando essa insegurança desapareceu, porque o dinheiro veio, eu me senti feliz. Eu me senti feliz por não estar triste, mas foi muito bom poder colocar comida na minha mesa. É muito bom assegurar um teto. E o dinheiro é a ferramenta que traz isso. É muito bom poder prover um carro para andar do ponto A ao ponto B num sol de 30 graus. Felizmente o sol chegou nesse ponto por causa, enfim, das empresas, mas é muito bom prover um carro. É muito bom ter um carro para ir do ponto A ao ponto B. E isso não é ruim. O dinheiro, ele não traz coisas ruins. O que traz coisas boas e coisas ruins é o manuseio. É a cabeça de quem manuseia. Entendeu? Não vão pegar isso aqui e colocar de exemplo para arma, tá? Ah, mas também na arma é a mesma coisa. Não, galera. Calma lá. Calma lá. Essa ferramenta foi feita para ferir, né? Um carro foi feito para locomoção, né? Então tem utilidades diferentes. Mas quando algo empreende para você e o dinheiro é a forma de adquirir isso, por exemplo, um carro me empreende tempo, um carro me empreende um pouco de tranquilidade, um pouco mais de ar fresco, né, não sol. Então, quando eu tenho dinheiro para poder comprar isso, eu me sinto feliz. Não quero dizer que isso é a chave da felicidade, mas isso ajuda a ser feliz, sim. E dinheiro é bom, sim, pessoal. Vamos querer dinheiro, mas não acima de tudo, sabe? Vamos querer ser melhor para conseguir fazer bom uso desse dinheiro. Vamos querer ser melhor porque o maior ato de resistência contra quem não quer que você sonhe é sonhar, tá? E esse é o último, eu não anotei aqui, mas esse aqui, galera, esse episódio tá tudo sendo de freestyle, eu só anotei as coisas que eu quero, que eu aprendi ultimamente, e tô discorrendo sobre elas com vocês de forma ao vivo aqui, então, cara, tudo que quem tá no controle disso aqui quer é que você fique na mão dele. Então, isso aqui, ó, as redes sociais, isso aqui foi feito para ser ferramenta, mas principalmente para eles. Tomem cuidado, não é à toa que o Steve Jobs não deixava iPhone entrar em casa. Tá, isso aqui foi feito justamente para ser ferramenta para eles, mas a gente achou sim uma forma de que isso seja ferramenta para nós. Então tenha consciência, saiba usar as ferramentas para te possibilitar sonhar. Não deixe de sonhar. Essa é a sua maior arma. Deixar de acreditar é a maior arma na mão deles, tá bom? Então é isso. O episódio de hoje foi bem simplório, foi bem tranquilo. Eu espero poder ter trazendo mais pessoas para trocar ideia aqui, então deixe seu comentário, me deixe saber o que você achou dessa ideia, me deixe sua opinião, mesmo que ela seja contraditória à minha, vai ser um prazer te ouvir. Fico feliz com a presença de todos vocês, não esquece de deixar o like, você me ajuda muito.
se inscreva porque você financia, você patrocina o meu projeto de poder levar mensagens boas para o mundo. Seja perspectiva para outras pessoas à sua volta de coisas boas e se apegue às pessoas que são perspectiva, tá? Não se espelhe, não siga pessoas que não são boas perspectivas, tá? Assim, se todo mundo seguir uma boa perspectiva, o mundo automaticamente e matematicamente se torna um lugar melhor, tá? É um ótimo prazer estar sempre aqui com vocês. Fiquem bem e até o próximo episódio. Beijos.